Tem uma coisa que quase ninguém percebe. A pior prisão da vida, ela não é financeira. Ela não é física, não é morar longe dos sonhos. A pior prisão é quando a pessoa passa anos vivendo uma vida que já não combina mais com ela. E sabe mais assustador disso tudo? Muita gente só percebe isso depois dos 40, dos 50. Aí percebe que viveu tentando agradar, tentando provar valor, tentando ser forte o tempo inteiro, enquanto aos poucos foi se abandonando por dentro. E talvez esse vídeo hoje está aparecendo para você porque chegou a hora de mudar isso. Porque existem coisas que depois de uma certa idade elas começam a roubar paz de qualquer pessoa e sem ela perceber, tá? Pare de se desculpar por tentar se colocar em primeiro lugar. Tem gente que se sente culpada até por descansar, meu Deus do céu. Se sente culpada por dizer não, se sente culpada porque quer um pouco de paz. A pessoa, ela passou a vida inteira tentando ser tudo para todo mundo. Resolveu o problema de filho, de irmão, de marido, de esposa, de amigo. E quando foi olhar para a própria alma, estava vazia, irmão. E deixa eu te falar uma coisa, que talvez seja até pesada para falar. Tem gente que só te ama enquanto você se sacrifica, tá? No dia em que você começa a se escolher, elas começam a te chamar de egoísta. Impressionante, né? Você não pode ter liberdade para viver. Mas escolher sua paz não é nenhum egoísmo. Pelo amor de Deus. É sobrevivência emocional, gente. A segunda coisa, você tem que parar de buscar a perfeição, tá? A perfeição aprisiona qualquer pessoa. Porque quem quer ser perfeito acaba vivendo com medo de errar. Medo de julgamento, medo do que os outros vão pensar. E sabe o que é pior? A pessoa nunca aproveita a vida de verdade, tá? Porque ela está sempre ocupada demais, tentando parecer que é perfeita. Depois dos 40, dos 50, você começa a perceber que o mais bonito não é perfeição, é a verdade. É ser você mesmo, sem precisar ter que ficar atuando o tempo inteiro, entendeu? Tem gente que sorri por fora e está totalmente quebrada por dentro. E chega uma hora que a alma cansa de fingir, não tem jeito. A terceira coisa, pare de se comparar com os outros. Isso destrói a paz de muita gente, tá? Hoje, principalmente com a internet, a pessoa olha a vida dos outros e acha que está atrasado. Ah, fulano de tal conseguiu. Ah, ciclano venceu. Ah, a vida dele está melhor que a minha. Mas ninguém vê a luta inteira, meu irmão. Ninguém vê as noites em silêncio. Ninguém sabe as dores escondidas. Cada pessoa vive uma história totalmente diferente. E ninguém sabe o que ela passou para chegar até ali. Para conquistar o que ela conquistou. Então, meu irmão, você tem que parar de medir sua vida com a régua dos outros. Não dá. Não tem como. E agora, vamos fazer de conta que a gente está na sala de aula. Vou te falar como professor de história. Presta atenção. As maiores tragédias que aconteceram na humanidade, elas começaram quando as pessoas esqueceram que elas eram, para tentar ser iguais ou melhores que as outras pessoas, tá? E quando você para de se comparar, você começa a respirar mais aliviado, mais leve. E deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com um casal que me segue aqui no canal. Eles passaram mais de 20 anos vivendo no automático. Olha só essa história. Acordavam cedo, trabalhavam o dia inteiro, pagavam contas, viviam preocupados com a aparência, com o status, com a opinião dos outros. Mas dentro de casa não existia mais vida. Eles tinham casa boa, tá? Muito boa. Tinha carro, tinham estabilidade. Só que eles não tinham paz. E um dia, segundo eles mesmos, aconteceu uma coisa muito simples. Só que mudou tudo. Eles perceberam que estavam sobrevivendo, mas tinham parado de viver fazia tempo. Tá entendendo? A esposa contou que um dia ela olhou o marido sentado no sofá assistindo um filme
Ele estava em silêncio, cansado da rotina. E ela perguntou: se a vida continuar exatamente assim pelos próximos 10 anos, você vai ser feliz? Ele ficou calado, parado. Porque no fundo, ele já sabia a resposta, né? E pouco tempo depois, eles começaram a vender várias coisas que eles não usavam mais. Diminuíram a vida, diminuíram os excessos, diminuíram o peso, tá entendendo? E tomaram uma decisão que muita gente chamou de loucura, inclusive a família, tá? Eles compraram um motorhome e começaram a viajar. Hoje eles acordam escutando o barulho do mar num dia, no outro já estão em frente a uma montanha, no outro já estão na cidade e depois em outra. Conhecem culturas diferentes, cidades pequenas, passaram a viver com menos, mas vivem com mais felicidade, vivem sorrindo. Sabe o que mais me marcou? Quando eles me mandaram essa mensagem, e sabe que eu publiquei, que eu estou publicando. Eles disseram assim: professor, pela primeira vez a gente é feliz. As coisas começaram a fazer sentido. Olha que forte, né? Às vezes a pessoa, ela não precisa de mais dinheiro, tá entendendo? Ela não precisa de mais aprovação. Ela não precisa impressionar ninguém. Ela só precisa voltar a sentir vontade de viver. E não. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa largar tudo e comprar um motorhome. Não é isso que eu estou dizendo, gente. O que eu estou querendo dizer aqui é que de repente você precisa abandonar aquela vida que você criou para agradar os outros, para poder viver a sua própria vida. Sabe por quê? Existe uma diferença enorme entre ter uma vida bonita por fora e ter paz de verdade por dentro. A quarta coisa, ela é pesada, tá? Pare de agradar todo mundo, pelo amor de Deus. Porque isso adoece a alma, tá? Olha, tem gente que vive como personagem. Muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, muda opiniões, muda tudo. Só para ser aceito. Mas olha que triste. A pessoa passa tanto tempo tentando caber na vida dos outros que deixa de caber dentro dela mesma. Olha, depois dos 40, muita gente acha que a vida está acabando. Não. Às vezes, é justamente aí que ela começa, tá? Porque nessa fase, e é justamente nessa fase que a maioria das pessoas param de viver para agradar os outros, para ter paz. E olha, no fim das contas, talvez riqueza de verdade seja realmente isso: dormir em paz, ter leveza, olhar no espelho e não sentir vergonha da própria vida. Agora me responde com sinceridade: qual dessas 4 coisas que eu falei você percebeu que precisa parar de fazer? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá? É que não dá para responder todos, é impossível. São milhares de comentários, graças a Deus. Deus tem abençoado muito a minha vida nisso. Mas eu queria que você curtisse esse vídeo, comentasse, ripasse esse vídeo na hora de comentar, para ele ir mais longe, alcançar um público maior. Depende de você. Se esse vídeo teve alguma relevância para você, se você achou ele interessante, compartilha com a pessoa que você gosta, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Ah, uma informação: os vídeos agora, eles vão ser postados toda terça-feira e toda quinta-feira às 2 horas da tarde em ponto, tá bom? Os shorts, os vídeos curtos, né? Eles vão continuar sendo postados todos os dias, tá? Eu conto com o apoio de vocês, hein? Fiquem todos com Deus.